Fala galerinha, massa do YouTube. Então, cara, máquina sensacional. Queimei 1955 na prática, de início ao fim. Vê só essa limpeza. E aí, o que vocês acham? Tem precisão? Tem precisão na hora de limpar? Cara, máquina muito boa, cara. Você fazer a limpeza realmente lâmina excelente. Poderia ser melhor se fosse uma lâmina fade ou se fosse uma taper mais um pouco mais fina, tá? Mas tirando isso, dá tranquilamente, cara. Você pegou a máquina, dá tranquilamente para você trabalhar e para você sair adaptando com as máquinas que você tem. Mas perceba que essa máquina em si, ela limpa muito bem. Não faz cara feia, corta muito bem. Máquina com seus 6.200 RPM, né? Mas uma máquina com corte muito top. Então perceba aí, ó, estou mostrando, certo? Vou utilizar essa máquina, tá? Fazendo a marcação aí do nosso mid fade, tá certo? Perceba aí que o mid fade eu marco ele nessa média, pessoal, final da sobrancelha, tá certo? Então, se você reparar bem, esse corte ele vai estar nessa região aí, tá? Então, ó, já venho fazendo aquela curvatura do nosso fade, do nosso degradê. Não é em V, tá certo? É um corte arredondado, né? O degradê mais arredondado com essa inclinaçãozinha descendo, tá certo? Porque eu quero deixar um pouco mais escuro, né? Essa partezinha de trás, pra gente não deixar muito alto o nosso fade, tá? E não ficar muito estranho. Sempre costumo, pessoal, deixar bem natural esses cortes, tá certo? É regional, de região para região, tá? Os meus fades são bem suaves. Então perceba ali, ó, eu já marquei na zero e agora venho, tá certo? Com a zero alta, já fazendo aí essa limpeza, tá certo? Então perceba ali, tá certo? Que eu venho marcando mais ou menos um dedinho ali acima da minha zero alta, tá certo? Deixo esse risco bem marcadozinho mesmo, para mim ter como minha referência, tá certo, pessoal? É a minha zero intermediária até onde eu posso subir, tá certo? Então eu tenho que deixar esse zero alta bem marcado. Agora com a zero intermediária, perceba que eu venho ali, ó, marcando e suavizando, tá certo? Não venho riscando até a parte de cima, tá certo? Porque se você chegar lá, ó, você marca. Então eu não chego com a minha intermediária naquela linha escura, tá certo? Já com a minha zero baixa, eu venho só dando um toquezinho, tá certo? Porque quando a gente vem pesando a mão, ela marca mais rente. Por isso que fica ainda essa pequena diferencinha, tá? E às vezes até mesmo pela lâmina, que é uma lâmina taper, né? Ela deixa algumas marcaçãozinhas. Então, você precisa consertar, tá certo? Precisa só dar umas beliscadinhas ali com 2, 3 dentinhos, certo? Para passar no passo adiante. Não passe mais à frente se você não vê essa marcação apagada. Perceba que estou marcando, tá, galera? E a parte de trás eu abri um pouco mais, certo? Então, ó, já venho disfarçando dessa forma. Disfarço ele em 360, tá certo? 180, vamos dizer assim, na circunferência da cabeça do cliente, tá certo? Intermediária eu vou vir com zero baixa, tá certo? Só fazendo aquela limpeza, certo? Apagando aquele peso ali onde fica a transição do fade. Então já vou mostrar aqui, pessoal, tá? Que o cliente estava ocupado, eu não quis ir para o outro lado. Já coloquei na minha 1 alta e perceba, tá? Que eu vou elevando e quando eu chego menos de um dedinho ali, eu já faço o movimento reto, tá? Se você reparar bem, essa curvatura do pente, né? É a curvatura que eu obedeço. Então eu apoio,
ele na cabeça e sobe, tá certo? Do mesmo jeito com o meio, ó. Quando vai chegando antes daquela transição, eu faço o movimento reto. Perceba que bem perto daquela marcação tem uma transiçãozinha do preto já chegando, ó. Meia alta, meia intermediária, da mesma forma. E vou subindo cada vez menos, tá certo? Então perceba que eu passei aí a intermediária, tá certo? E vou limpando bem, tá? Agora coloquei na minha baixa, tá aí, meia baixa, vou esfregando ali naquele pontozinho, ó. Tá certo? Onde vocês estão vendo, vou esfregando naquela região. E perceba que já passou uma impressão do zero e já o tom cinza chegando no escuro, lá bem próximo daquela marcação. Tá certo? Então perceba que eu vou explorando bem mesmo, ó. Coloco na minha alta e vou só dar essa repaginadazinha ali, ó, só onde tem aquele pontinho negativo, tá certo? Onde tá aqueles pontinhos ali, eu vou e elimino com a alta, se precisar intermediária, e se precisar até a baixa, se a gente tiver ocorrido algum erro no corte, tá certo? Então perceba ali, ó, que eu já fiz aquele disfarce, tá certo? Vindo para a lateral, tá marcada a limpeza com o pente 1,5 na alta, galera. Agora eu vou vir com alavanca alta, tá certo? Perceba até onde eu subo. Menos de um dedinho lá eu já tiro a minha máquina, pessoal. Já fica aquela transiçãozinha, tá? Tem pessoas que estão falando que quando vão fazer, pensa que sobe até a linha lá, mas não é, certo? É questão de milímetros, ou até mesmo questão de meio dedo. Essa daqui você percebe, ó, que a meia alta, ela já sobe menos que a 1, tá certo? Perceba que agora vai ficando mais ou menos um dedo, tá certo? De lá de cima até onde eu tô subindo com a meio alta. Então é mais ou menos essa noção que você tem que ter. Coloco na intermediária e sigo o mesmo padrão, ó. Cada vez agora vou subindo menos, tá certo? Você tem que ter essa noção. Cada diminuída que você vai na altura do cabelo, você tem que ir diminuindo a parte que você sobe. Coloquei na meia baixa, tá certo? E vou só esfregando ali, ó. Já me deu a transição, tá? Que eu tava procurando, tá certo? Perceba que é um cabelo do dia a dia, galera, tá? É um cabelo do dia a dia. E a forma que ele é cortado exatamente para dar forma ao rosto do cliente, tá? Então perceba que o rosto do cliente é um pouco alongado. Olha só a área do fade aí. A área do fade também é grande, tá? Para ser trabalhada. Então a gente tem que saber fazer essa suavidade na hora de executar o nosso fade. Então agora, ó, como fiz na parte de trás, meia alta, tá certo? Meia intermediária, e caso venha aí, galera, você coloca na baixa em alguns pontos, tá certo? Mas geralmente até a intermediária aí você já consegue sim, tá? Consertar esses pequenos detalhes, tá certo? Feito isso, a gente vem para o outro lado. Perceba que o outro lado já está marcado a zero alta. Vou na intermediária ali, ó, e seguir a mesma sequência, tá? Do outro lado. Perceba aí, ó, que eu venho esfregando em cima da linha, tá, galera? E já venho ali, ó, mesclando mais, tá certo?
Então essas coisas, pessoal, de degradê, cara, olha, zero baixa. É noção que você tem que ter. Essa técnica na qual eu sempre utilizo, tá? Essa desse vídeo especialmente, é uma lógica de alturas, tá? Que se encaixa de acordo com o movimento, tá certo? Você percebe ali, ó, que a limpeza foi feita com 1,5 alta. Cara, se você passar 1,5 alta e o 2, praticamente vai ser o 2. Eu não chego a dizer que é o 2 porque em questão de milímetro, em frações, ele vai ser mais baixo. O 1 alto, ele já chega a ser o meio. Então o meio já chega a ser intermediário ali do 2. Então você já encaixa o 1 na alta ali, ó. Esse zero, esse meio que eu estou passando agora na alta, ele já chega a ser bem perto do 1, com um movimento mais reto, mais em C. Então você não precisa utilizar um baixo, tá entendendo? E aí vem as outras variações. Então é uma matemática simplificada num pouco do movimento. É o caminho mais rápido, tirando o degradê de atalho, para você, cara, fazer, tá certo? É o caminho mais fácil que eu acredito ser, e o caminho que você apenas usa, ó, 3 pentes da máquina. Tem uma que você usa o 2, o 1, 1,5, o 0,5, tá entendendo? A não ser as técnicas de atalho que eu mostro aí. Mas tem que ter uma razão, tem que ter o cabelo, tem que saber quando usar, qual altura e proporção usar. Galera, pente na zero alta aí, ó, só ajeitando, tá? Essas partezinhas aí, ó. Só ajeitando mesmo, tá? Perceba aí que eu venho até acentuando de acordo com o cabelo, ele cresce, tá certo? Então, pessoal, já veja aí que o degradê ficou bem natural, tá certo? Agora vou utilizar a T9, tá certo? Aquela topadona. Falando nisso, pessoal, essa foi a última vez, tá, que eu utilizei essa máquina. Utilizando assim, cara, ela bem regulada, essa máquina é sensacional, mano. Marca muito bem, ó. Deixa bem limpinho mesmo, ó. Certo? Se você quiser, pode até empurrar até a parte de baixo, que não vai ter nenhum problema. Dessa forma aí, pessoal, que eu estou utilizando, ela já não tem a mesma precisão na hora se você for raspar, tá? Como uma máquina de corte. Mas ela invertida daquela forma, marca sensacional. Assim ela marca, mas a gente não pode comparar com outros modelos, tá? Então perceba que eu estou mostrando, ó, como eu gosto de utilizar ela assim, ela se encaixou perfeito, galera. Agora, por que, cara, eu vendi? Vendi exatamente porque a gente precisa um pouco girar, tá? A gente que tem canal, aparecer interessado, a gente vende máquina que a gente gosta e tudo, porque a gente precisa do dinheiro para fazer esse giro também. Então, inclusive eu tenho várias máquinas na minha bancada que tá à venda, tá? Sempre quando chega um interessado eu vendo, tá certo? Então tem vários modelos que eu saio vendendo e outros eu fico um exemplar, tá? Mas se aparecer interessado a gente tem que vender, tá certo? Então perceba que eu já fiz a limpeza só com ela, ficou só aquela rebabazinha, tá certo? Então já fiz o pezinho ali, aquele contorno do pezinho com a gilete, e agora de forma bem tradicional, tá? Vou executar esse corte de forma bem tradicional mesmo. Veja que já é um corte baixo, tá certo? E o cliente gosta desse corte baixinho na tesoura. É aí que muitos barbeiros tremem, muitos barbeiros não sabem como começar e como vai terminar, certo? Como é de costume, passando uma hidratação, amaciando esse cabelo aí, tá certo? Para vir aí a gente com o pente corrido,
trabalhar de forma bem fácil e deslizar com muita facilidade. Não tenha vergonha não, cara. Isso daí é um procedimento, tá? Que agrega muito na sua barbearia e vai lhe ajudar muito no seu corte. Então, pessoal, ó, esse corte eu vou executá-lo de trás para frente, tá certo? Então, ó, tô vindo cortando ele a mesma dimensão que eu comecei a primeira mecha, eu venho levando até a parte da frente, ó. Sempre pelo meio, tá certo? Venho cortando esse cabelo pelo meio e puxo. Já tenho o meio como minha guia. Agora eu vou para o outro lado, tá certo? E vou seguir na minha guia no meio, ó. Como, pessoal? Eu vi que o tanto que eu cortei não era o desejado pelo cliente, eu tirei mais outra mecha pelo meio novamente, tá certo? Porque aqui a gente trabalha pelo ponto. A partir dali sim, aí eu vou agora para o outro lado. Quando eu faço isso, eu tô pegando, galera, a mecha do meio como minha referência. E lembrando que a forma que eu tô fazendo, esse cabelo vai ficar quadrado, tá certo? Já vou para esse lado aqui, ele vai ficar um pouco quadrado, não é aquele quadrado perfeito, tá? É um quadrado mais encaixado no rosto do cliente. E esse passo, galera, a gente sai fazendo uma correçãozinha, tá? Conforme a gente veja a necessidade, tá certo? E olhando sempre para o espelho. Perceba que eu tô visualizando o espelho, certo? Agora venho, né, de forma vertical, fazendo a correção, ó. Olha os cabelos que entram no pente, bem alinhadozinho, tá certo? Então eu posso vir aí, ó, fazendo essa correção, tá certo? E aí eu penteio, tá, galera? Pra encontrar, ó. Perceba aí que é só correção, tá certo, ó? É um costume que a pessoa tem, pega esse costume, certo? De fazer essas correção. Então perceba aí, ó, quando encaixei esse cabelo aí, galera, com o Clipper Overcomb, tá? Deu uma encaixadinha ali. Antes do vídeo eu acho que eu não gravei, tá? Mas foi feita uma base ali. E vou secando para visualizar como está esse formato, tá? Após finalizar aí sim eu dou uma melhorada na conexão com a lateral, para aí ficar mais bem encaixado, né? E bem finalizado esse cabelo. Pronto, depois secar, certo? Tá aí, ó, o cabelo bem sequinho. A gente já vê se realmente esse cabelo tá bem encaixado, tá? Ou se tá precisando de algo. O que tá precisando a gente vem dando uma melhorada. Então perceba, tá? Que essa parte aí é a terceira vez que eu tô cortando esse cabelo um pouco em cima. Por mais que esteja cortando pouquinho, mas eu tô procurando um ponto mais baixo, se esse cabelo perder o equilíbrio, tá certo? Então perceba que eu venho ajeitando, tá? Não é só secou, já tá pronto, a gente vai finalizando. Então, para dar uma quebrada nessa ondulação, eu pego a desfiadeira e venho desfiando as pontas também,
tá certo? Desfio as pontas de todo o comprimento desse cabelo, ó. Então, após isso, pessoal, finalizar mesmo, a gente passa um gelzinho, tá? O cabelo ali, já para promover uma venda também, de um gel. Então, eu passo ele, depois passo ele de forma vertical, tá? Passando assim, esse cabelo ele vai abrir umas camadazinhas, vai abrir uns frisozinho, né? E o cabelo fica meio que texturizado, cara. Então perceba que não tem maquiagem nem nada, ó, e você já percebe, tá? Essa suavidade nesse corte. Tá bom, ó? Perceba que já ficou aqueles frisos abertos. Então, aí a gente finaliza, tá? Vou finalizar essa barba também. E já volto aí com o corte 100% finalizado. Então, se você tá curtindo, cara, os vídeos, vai, compartilha aí nos grupos de WhatsApp de barbeiros locais de sua cidade, região, tá? Porque da mesma forma que você está sendo ajudado, você pode ajudar outros também, tá? Isso daí não engrandece nem diminui ninguém, tá? Mas é preciso da colaboração de todos. Então, esse realmente é o resultado, galera. Ó, após a barba pronta, cabelo pronto, tá aí o cabelo, ó, realmente top.